Por que os pobres pagam mais tributos do que os ricos? Essa é uma questão assim que nos inquieta, né? A gente tem que conseguir entender, né, o que faz com que os pobres paguem mais tributos do que os ricos. Isso é uma verdade, os pobres pagam mais tributos que os ricos. O sistema tributário brasileiro é regressivo. Isso se dá basicamente por um fenômeno, que é o fenômeno da divisão estrutural da carga tributária brasileira. Ou seja, a maior parte do que nós arrecadamos de tributos são de tributos indiretos que incidem sobre o consumo, sobre o preço dos produtos, nós já falamos isso. E esses tributos sobre consumo oneram mais as pessoas de baixas rendas, porque essas pessoas gastam toda a sua renda no consumo. Isso é óbvio. Mas nós temos um outro elemento importante a considerar. Da década de 90 para cá, nós temos uma evolução histórica que vai retirando da tributação da renda as altas rendas. Então nós tivemos, desde a Constituição, no ano seguinte à Constituição, em 1989, o próprio imposto de renda, que é o imposto mais importante de todos os estados sociais para financiar políticas públicas, é um imposto com melhor qualidade para alcançar as maiores capacidades contributivas. O imposto de renda da pessoa física, que tinha 7 alíquotas, e a alíquota mais elevada era 45%, em 1989 ele passou a ter apenas 2 alíquotas, e a alíquota mais elevada foi reduzida de 45% para 25%. Ou seja, as camadas mais ricas passaram a pagar menos imposto de renda. Em 1995, 6 anos depois, em 1995, os lucros e dividendos distribuídos, né, pelas empresas também passaram a não pagar imposto de renda. Né? Nós criamos uma isenção para lucros e dividendos distribuídos. E não é preciso dizer que as maiores rendas dos brasileiros são compostas de lucros e dividendos. Com isto, a alíquota dos mais ricos, a alíquota efetiva, que é aquela que é calculada a partir do imposto pago dividido pela renda total, a alíquota efetiva dos mais ricos diminuiu, despencou. Para compensar esta perda de arrecadação pela retirada dos mais ricos da tabela progressiva do imposto de renda, o que aconteceu neste período? O que aconteceu é que a tabela do imposto de renda ficou congelada. Então a tabela do imposto de renda ela não foi mais atualizada a partir de 1995. Salvo ali um período de 2005 até 2015, o restante do período, de lá de 1995 até agora, não houve correção da tabela do imposto de renda. De tal forma que o imposto de renda passou a incidir cada vez mais sobre rendas cada vez mais baixas. Em 1995, quem ganhava 8 salários mínimos era isento de imposto de renda. Em 2022, quem ganhava 1,5 salário mínimo já estava pagando imposto de renda. Então, quer dizer, não só pela tributação sobre o consumo, que onera mais os mais pobres, também o imposto de renda foi sendo rebaixado de tal forma a alcançar cada vez mais rendas menores. Então, por conta disso, sim, é que a gente tem um sistema tributário altamente regressivo. E essa regressividade, ela foi crescendo ao longo do tempo. Os mais pobres foram tendo alíquotas cada vez mais elevadas e os mais ricos alíquotas cada vez mais reduzidas. Esse é o verdadeiro problema estrutural do nosso sistema tributário que precisamos corrigir.